Sejam bem-vindos à disciplina Mecânica Quântica A do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Tópico 6, partículas idênticas. Terceira parte, onde vamos abordar o gás de elétrons degenerado e a quantização do campo eletromagnético. Então, iniciemos com o gás de elétrons degenerado. Bem, aqui nesta figura, apresentamos os íons distribuídos em uma rede cristalina e estão envolvidos por elétrons livres. A esfera vermelha representa o íon e a esferinha amarela representa o elétron. Muito bem. Então, dentro desse cristal, os elétrons interagem entre si, interagem com os íons e os íons também interagem entre si. Bem, então nós temos as seguintes interações. A interação elétron-elétron, um elétron na posição R1 e outro elétron na posição R2, interage por meio deste potencial de Coulomb. A interação íon-íon, o íon na posição R2 interage com o íon na posição R1 com este potencial de Coulomb, onde Z é a carga do íon, e nós temos a interação elétron-íon, em que o elétron na posição R minúsculo interage com o íon na posição R maiúsculo por meio deste potencial aqui de Coulomb. E E0 ao quadrado, nós estamos representando a carga elétrica do elétron ao quadrado dividida por 4π epsilon zero. Então, essas são as três interações que estamos considerando neste cristal apresentado na figura ao lado. Bem, então o hamiltoniano do sistema tem essas três componentes. Nessa primeira componente, nós temos a energia cinética do íon, dos íons, e a interação íon-íon. No segundo parênteses, nós temos a energia cinética dos elétrons e a interação elétron-elétron. E neste último termo, nós temos a interação elétron-íon. Bem, a interação elétron-íon é dada pelo somatório em sigma, onde sigma é o spin, essa integral em todo o espaço R minúsculo e R maiúsculo, onde o Psi do íon representa o operador de campo relativo ao íon na posição R, e o Pc sigma de R minúsculo, o operador de campo relativo ao elétron na posição R. E ao centro, nós temos aqui o potencial de interação entre o elétron e o íon. A energia cinética do elétron mais a interação elétron-elétron é dada por esses dois termos. O termo em azul representa a energia cinética do elétron, dos elétrons, e a segunda linha em preto representa a interação elétron-elétron. E finalmente, nós temos aqui a energia cinética dos íons mais a interação íon-íon, representado em azul a energia cinética dos íons e em preto a interação íon-íon na rede. Muito bem. O operador de campo, ele é definido desta forma aqui. Nós temos um operador de campo na posição R com spin sigma, representando aqui um operador de campo de criação, que é dado pelo somatório em todos os momentos da função de onda na posição R e estado K sigma, multiplicado por esse operador criação de um elétron na posição, um elétron com momento K e spin sigma.
E aqui o operador de campo, a posição R e spin sigma também, dado pelo somatório em todos os momentos, dessa função de onda na posição R e momento K, com spin sigma, vezes o operador de distribuição de um elétron com momento K e spin sigma. Bem, então podemos agora escrever o hamiltoniano do modelo do gélio, que é o modelo que nós vamos tratar neste tópico. Muito bem. Então, nós mostramos anteriormente uma rede periódica de um cristal, onde temos os íons localizados nos sítios da rede, e em torno dos íons, se movimentando livremente, nós temos os elétrons. Embaixo, a figura representa o potencial dos íons e pairando dentro desse espaço, desta caixa de comprimento L, nós temos os elétrons livres. Esses elétrons interagem com os íons e, ao mesmo tempo, interagem entre si. Muito bem. E o que significa o modelo do gélio? O que nós temos aqui, nesta figura de cima, é uma distribuição discreta de cargas. Essa distribuição é uniforme e discreta. Então, no modelo do gélio, nós vamos substituir essa distribuição uniforme e discreta de cargas dos íons, as cargas vermelhas, por uma distribuição uniforme e contínua de cargas de íons, dos íons. Né? E os elétrons continuam sendo considerados como partículas discretas. Então, nós faremos a seguinte alteração neste modelo da rede. Vamos considerar agora que temos uma distribuição uniforme de cargas de íons e contínua. Então, essa distribuição contínua de cargas dos íons, nós estamos representando por essa cor vermelha, formando esse background. E sobre este background, nós temos os elétrons se movimentando. Então, isso aqui é o que representa, pictoricamente, o modelo do gélio. Aqui embaixo, nós temos o modelo para o potencial. Aqui no fundo dessa caixa, nós temos o gélio. Né? E, pairando sobre o gélio, nós temos os elétrons. Então, esse gélio funciona como se fosse uma geleia de cargas positivas. Nós temos uma distribuição uniforme e contínua de uma geleia de cargas positivas, e sobre esta geleia nós temos os elétrons se movimentando. Os elétrons interagem entre si com o potencial de Coulomb e também interagem com a carga positiva, as cargas positivas da geleia. E ao mesmo tempo, as cargas positivas da geleia interagem também entre si. Então a palavra gélio vem do latim e significa geleia. Então nós temos, neste modelo do gélio, nós temos uma distribuição uniforme e contínua de cargas positivas, representadas pela cor vermelha, e sobre este background de cargas positivas, nós temos os elétrons que estão se movimentando, interagindo entre si, interagindo com o gélio. Além disso, as próprias cargas do gélio interagem entre si. Então, este é uma simplificação do cristal, onde as cargas são distribuídas discretamente, as cargas iônicas são distribuídas discretamente, né? E transformado em um meio contínuo representado pela geleia. Muito bem. Então vamos escrever o hamiltoniano para esse sistema, né, representado pelo modelo do gélio, e calcular ao longo desta seção a energia do estado fundamental deste modelo.
Bem, então o hamiltoniano do modelo do Gélio é escrito dessa forma. Nós temos as três contribuições. A primeira representa a energia cinética dos elétrons mais a interação de Coulomb entre eles. A segunda representa a energia da distribuição uniforme de cargas positivas do background. E a terceira, a interação, né, entre os elétrons e o background, representado na figura ao lado. Bom, a parte correspondente à energia cinética dos elétrons mais a interação de Coulomb entre eles é mostrado nesta primeira equação aqui. Nós temos aqui o primeiro termo, a energia cinética dos elétrons, e o segundo termo, a interação elétron-elétron. A energia cinética dos elétrons em segunda quantização é dada por essa expressão, onde nós temos o quê? A energia cinética de uma partícula, isso aqui é a energia cinética de uma partícula livre, H barra ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m, multiplicado pelo operador ocupação dos elétrons. Nós sabemos que este operador, ele tem como alto valor ou 0 ou 1. Então, se tem um elétron, ele vai contribuir com essa energia cinética que está aqui. Se está desocupado aquele estado, não tem nenhum elétron, não contribui com nenhuma energia. E embaixo, nós temos o hamiltoniano da interação elétron-elétron em segunda quantização. Nós temos aqui 1 sobre 2V, V é o volume, somatório em Q, momento, em K1 e K2, né, desta expressão que está aqui. Então, esse primeiro termo, 4π epsilon 0 ao quadrado, Q ao quadrado mais μ, ele vem da transformação de Fourier do potencial de Coulomb entre dois elétrons. O μ que está aparecendo aqui é uma consequência da introdução nesse potencial elétron-elétron, né, de um termo E elevado a menos μ. De maneira que este hamiltoniano possa convergir quando Q for zero. Muito bem. Então, nós introduzimos esse potencial, esse termo μ, né, transformando o potencial de Coulomb como se faz no potencial de Yukawa, de maneira que, ao final dos cálculos, nós vamos fazer esse μ para zero. E quando o μ for para zero, nós recuperamos o potencial de Coulomb da interação elétron-elétron. Isso aqui estamos generalizando o potencial de Coulomb com a introdução desse parâmetro μ. E no final de todas as contas, vamos fazer μ ir para zero. E este hamiltoniano, né, volta a ser o hamiltoniano correspondente à interação elétron-elétron por meio da interação de Coulomb. Então, aqui nós temos o operador criação, com o momento, criação de um elétron, com o momento K1 mais Q, e spin sigma 1. Aqui a criação de um elétron com o momento K2 menos Q e spin sigma 2. Em seguida, o operador de destruição de um elétron com o momento K2 e spin sigma 2. E aqui o operador de destruição de um elétron com o momento K1 e spin sigma 1. Essas interações geram espalhamento que nós vamos considerar como sendo elástico, portanto, conservando a energia cinética, conservando o momento. Muito bem. Então, a interação entre o background, representado por esse VPK, né, bem, então, essa interação elétron-elétron, nós vamos separar em duas partes. Uma parte que corresponde a esse somatório quando o μ é zero. E a outra parte
Muito bem. Então, nós vamos separar o hamiltoniano devido à interação elétron-elétron em duas partes. Uma parte que corresponde ao somatório em Q, quando o Q é igual a zero, que é esse primeiro termo que estou colocando aqui. E a segunda parte é esta somatória em Q, quando o Q é diferente de zero. Então vamos separar nessas duas partes. Uma, o valor do potencial quando o Q é zero, e a outra, o valor desse potencial quando o Q é diferente de zero. Então, quando o Q é igual a zero, este hamiltoniano em cor vermelha passa a ser escrito desta forma aqui. Nós observamos que, neste caso, quando o μ vai para zero, este potencial aqui diverge, uma vez que tem um μ aqui no denominador. E o segundo termo, que é o potencial correspondente a Q diferente de zero, é escrito desta forma que está aqui na última linha. Então, o somatório agora em Q é somente nos termos em que o Q é diferente de zero. Então, nós separamos dessas duas partes e vamos tratá-los separadamente até o final desses cálculos. Bem, vejamos agora o termo da interação elétron-elétron quando o Q é igual a zero. Esse termo da interação elétron-elétron quando o Q é igual a zero é representado desta forma, como mostrei anteriormente. Agora vamos olhar para este operador, que está aqui, esse produto de 4 operadores. Estou escrevendo aqui embaixo. E nós vamos reescrevê-los usando as regras de anticomutação de Fermius. Então, no lugar de escrever este operador da forma que está aqui, vou substituí-lo pelo seu anticomutador, que é o termo em azul. Quando fazemos isso, o produto desses 4 operadores passa a ser escrito desta forma que está aqui. Muito bem. Quando escrevemos desta forma, nós identificamos que esta parte central aqui nada mais é do que o termo em azul que está aqui embaixo, usando mais uma vez a regra de anticomutação de dois operadores. O operador criação em K2 sigma 2 e o operador destruição em K1 sigma 1. Então, esse termo em azul, nós vamos substituir na linha de cima, e de maneira que temos agora essa última linha. E o que nós identificamos aqui? Nessa última linha, nós identificamos que o que aparece aqui nada mais é do que o operador número de ocupação, com o momento K1 e spin sigma 1. Este aqui é o número de ocupação de um elétron com o momento K2 e spin sigma 2. E à direita, nós deixamos os dois delta de Kronig, K1 e K2, sigma 1 e sigma 2, vezes esse operador criação de um elétron no momento K1 e spin sigma 1 e destruição do elétron no momento K2 e spin sigma 2. Então, substituindo agora esta última linha na primeira equação, nós temos esta última equação aqui. Essa última equação onde esse termo aqui é o número de ocupação K1, esse termo é o número de ocupação K2. Ou seja, nós podemos agora substituir esses operadores pelos operadores número de ocupação. Então, nós temos que a primeira linha pode ser representada com esse somatório em K1, NK1 sigma 1, somatório em K2, NK2 sigma 2, menos esse somatório de K1 sigma 1, uma vez que nessa função delta, nesse delta de Kronig que aparece aqui, quando nós fizermos o somatório, os termos em que K1 é diferente de K2 vão zerar. Da mesma maneira, os termos em que sigma 1 é diferente de sigma 2 também vão zerar. Então, vai sobreviver apenas o termo em que K2 é igual a K1, e nesse caso, o produto desses dois operadores se transforma também
no operador ocupação NK1 sigma 1 que eu estou mostrando aqui. Então sobreviveu apenas este somatório. Agora observamos o seguinte: esse peso somatório é o número total de elétrons que existe no sistema, considerando todos os momentos e todos os spins. Da mesma maneira, este daqui também representa a soma total de partículas que tem no sistema e este aqui também. Então nós dizemos, vamos substituir esse somatório pelos operadores de ocupação total. Então aqui o operador ocupação total das partículas do sistema, dos elétrons do sistema. Então fazendo isso, nós vamos ter que este hamiltoniano, esse potencial V que é 0 elétron, passa a ser escrito desta forma que está aqui. Nós vamos ter n vezes n, da n ao quadrado, menos n. Muito bem. Agora observamos o seguinte: este operador n, operador ocupação, ele comuta com o hamiltoniano do sistema. Ou seja, os autovetores do hamiltoniano H são também autovetores deste operador n, com alto valor n, sem o chapéu. O n com chapéu é o operador e o n com chapéu é o operador e n sem chapéu é um número. É o número de partículas que tem, de elétrons que tem no sistema. Então vamos substituir, com isso aí nós podemos substituir o operador pelo próprio alto valor dele. No limite, com n e v para infinito, nós podemos escrever que esta equação de cima é representada por esta equação que está nessa faixa amarela. Então, essa é o potencial de interação elétron-elétron quando o Q é igual a zero. Nós observamos aqui que no limite de μ para zero, esse termo aqui diverge, vai para infinito. Então, vamos agora ao termo da interação do background. Muito bem. Então, nós vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que a carga do background, o número de partículas, seja muito grande, e o volume também seja muito grande. De maneira que, quando o número de partículas vai para o infinito e o volume também vai para o infinito, a razão entre eles, a razão entre o número de partículas e o volume, mantém-se constante. Ou seja, nós queremos que a distribuição de cargas do background, do gélio, dessa geleia, ela seja uniforme, e constante. Muito bem. E contínua. Seja uniforme e contínua. Então, com isso, nós vamos escrever essa interação entre as cargas do background, nós podemos escrever desta forma, que está aqui, onde QI e QJ são cargas do background na posição RI e RJ, respectivamente. Agora, nós vamos transformar esse somatório em cargas discretas, que se aplica para a rede cristalina. Nós vamos agora transformar esse somatório numa integral, considerando que as cargas sejam distribuídas continuamente. Então, se as cargas são distribuídas continuamente, nós vamos definir uma densidade de carga nessa geleia. De maneira que este somatório vai ser transformado nesta integral que está aqui, onde agora nós temos o ρ do gel na posição R. Isso aqui é a densidade de carga do gélio na posição R. E aqui a densidade de carga do gélio na posição R'. E essas duas cargas estão interagindo uma com a outra com esse potencial de Coulomb. E nós introduzimos aqui esse termo, E elevado a menos μ vezes a distância entre as cargas. De maneira que quando o μ for para zero, nós vamos recuperar a interação
entre duas cargas por meio do potencial de Coulomb. Então, nós vamos introduzir isto aqui, esse E elevado a menos μ, como um auxiliar para o nosso cálculo, e no final desses cálculos, nós vamos fazer o limite desse μ para zero. E quando fazemos o limite do μ para zero, esta equação volta a ser a equação devido à interação de duas cargas por meio do potencial de Coulomb, como está aqui na primeira equação. Muito bem. E vamos definir, portanto, a densidade de carga do gélio desta forma aqui. É a carga total do gélio, quer dizer, N vezes E, carga total do gélio, dividido pelo volume ocupado pelo gélio. Bem, então vamos fazer essa integral substituindo as duas densidades aqui. A densidade de carga que aparece na posição R e na posição R'. Vamos substituir ambas por este valor que está aqui embaixo. Escrever desta forma. E realizar esta integral, lembrando que ε0 ao quadrado nada mais é do que a carga eletrônica ao quadrado dividido por 4π ε0, que é a permissividade do vácuo. Bem, vamos substituir o vetor R menos R' por x e chamar de x o módulo do vetor x. Então, fazendo essas definições, nós podemos agora escrever a integral de cima na forma que está aqui embaixo. Então, essa integral é facilmente resolvida e encontramos esta solução que está aqui, em azul. Então, observe que nesta solução, devido à introdução dessa exponencial aqui no potencial de Coulomb, como se fosse um potencial de Yukawa, em consequência disso, da mesma maneira que aconteceu lá na interação elétron-elétron, aqui apareceu o parâmetro μ no denominador. E quando esse μ vai para zero, o que vai acontecer? Se nós olharmos individualmente esse potencial, quando o μ vai para zero, esse potencial também vai para infinito, como acontece lá no caso da interação elétron-elétron, quando o Q é igual a zero. Bem, então dessa forma, a interação das cargas dentro do background, a interação entre as cargas do background, é dada por esta expressão que está aqui. Vamos guardar e vamos utilizar logo mais. Bom, e vamos ao termo da interação do elétron com o background. A interação desses elétrons que estão pairando aqui em cima com esse background. E essa interação, como o background tem uma distribuição de carga contínua, então essa interação vai ser dada pelo somatório das cargas de todos os elétrons, a interação de I até N, onde N é o número de elétrons, com cada uma das cargas contínuas aqui do background. Então, as cargas contínuas do background nós vamos representar por essa densidade de carga, que está aqui, vezes esse volume. Então, a densidade de carga vezes dr vai nos dar a carga infinitesimal numa posição R aqui no background, dividida por esta distância entre a carga do elétron e a carga do background. Isso nos dá o potencial de Coulomb. Vamos multiplicar por esse fator, E elevado a menos μ, vezes a distância entre a carga I do elétron e a carga R do background, onde a densidade de carga do background é dada por essa expressão, como nós vimos anteriormente. Muito bem, então vamos proceder a esta integral. Bom, essa integral será representada substituindo a densidade de carga do background no integrando, passa a ser escrito desta forma que está aqui. Vamos substituir R menos RI por x, integrando no limite V para infinito. Essa integral, com esse somatório, fica escrito desta forma que está aqui. Então, a integral deu 4π sobre μ i ao quadrado, e nós mantivemos o somatório em I. Ora, 4π sobre μ ao quadrado é uma constante.
Se isso aqui é uma constante, que nós fizermos o somatório em todos os i's de 1 a n, o valor do somatório é n maiúsculo. Então, o somatório de 4π sobre μ ao quadrado vai dar n vezes 4π sobre μ ao quadrado. De maneira que a interação dos elétrons com o background é dada por esta expressão que está aqui, 4π n ao quadrado sobre v μ ao quadrado, com sinal negativo, que veio daqui. Aqui também, quando o μ for para zero, a interação dos elétrons com o background vai divergir, vai para infinito. Muito bem. Agora vamos juntar essas três interações. A interação elétron-elétron, quando o Q é zero, mais a interação entre as partículas do background, mais a interação dos elétrons com o background. Então, essa aqui é a interação elétron-elétron quando o Q é igual a zero. O segundo termo é a interação entre as partículas do background. E este último aqui é a interação dos elétrons com as cargas do background. Bom, nós observamos que quando nós somamos os três termos, esses dois primeiros termos se cancelam com este último termo. Então, com isso, a interação total elétron-elétron, quando o Q é igual a zero, mais a interação entre as cargas do background, mais a interação entre os elétrons e as cargas do background, dá zero. Ou seja, o background contribuiu para eliminar a divergência que existe na interação elétron-elétron, quando o Q é igual a zero. Então, com isso, o background fez um papel importante, que levantou essa divergência que existe na interação elétron-elétron. Bem, o que restou agora? Como essas três contribuições dão zero, o que restou foi a energia cinética dos elétrons e a interação elétron-elétron quando o Q é diferente de zero. Bom, então o Hamilton-Gélio, que é escrito desta forma, tudo que corresponde à energia do elétron, aqui tem a energia cinética do elétron mais a interação elétron-elétron, aqui a interação entre as cargas do background, e aqui a interação entre os elétrons e as cargas do background. Esse VL eu posso escrever desta forma: a energia cinética dos elétrons mais a interação elétron-elétron. Agora eu vou separar essa interação elétron-elétron em duas partes, como fiz anteriormente. A parte em que o Q é igual a zero e a parte em que o Q é diferente de zero, a soma das duas. E passo a reescrever esta equação da forma que está aqui. A energia cinética está em vermelho e a parte diferente de zero. O termo da energia eletroelétrica diferente de zero. Deixar as duas em vermelho aqui. E vou colocar em azul o restante. A energia do elétron-elétrico quando Q é zero, está aqui, mais essas duas últimas, que é a energia da interação entre as cargas do background e a energia da interação entre elétrons e o background, que são os dois últimos termos que estão aqui. Portanto, a contribuição desses três termos é zero e o Hamilton-Gélio passa a ter apenas a contribuição da energia cinética dos elétrons mais a energia devido à interação elétron-elétron quando o Q é diferente de zero. O Hamilton-Gélio tem essa contribuição da energia cinética eletrônica mais a interação elétron-elétron quando o Q é diferente de zero. É este hamiltoniano que nós vamos considerar para o modelo do Gélio. Energia do modelo do Gélio. Inicialmente, vamos fazer este cálculo para os elétrons não interagentes. O Hamilton-Gélio já vimos que é dado por estes dois termos aqui. A energia cinética
eletrônica mais a interação elétron-elétron quando o Q depende de zero. Então, nós vamos ignorar inicialmente este termo da interação elétron-elétron e considerar apenas a energia cinética. Bom, então nós vamos usar as seguintes condições de contorno periódicas. Essas três condições, né, que é a função de onda em L é igual à função de onda em zero, quando x igual a L é igual a x igual a zero, quando y é igual a L é igual a y igual a zero, e a função de onda quando z é igual a L é igual a z igual a zero. Então, a energia, o hamiltoniano do gélio aplicado nesta função de onda vai nos dar a parte cinética, vezes a função de onda, e esta função de onda é dada pela onda plana, multiplicado pelo spinor, o spin sigma. E o K, que aparece aqui, né, é dado, cada componente é dado por essa expressão, 2π sobre Lα, onde o alfa pode ser x, y ou z. E o N, que aparece aqui, é o número inteiro, que pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. E o V, que aparece na raiz quadrada, é o volume do nosso sistema. Bem, em segunda quantização, portanto, a energia do gélio é escrita desta forma, que está aqui, onde o operador de campo é dado por essa expressão. Então, nós substituímos o operador de campo, dado por essa expressão, na equação do hamiltoniano e obtemos este hamiltoniano em segunda quantização, né? Onde aqui nós temos somatório em sigma, o spin, somatório em K, que é os momentos, epsilon K é a energia cinética de um elétron, com momento K e massa m, e aqui nós temos o operador número, né, que é o produto, que é dado pelo produto do operador criação com momento K e spin sigma, e operador destruição com momento K e spin sigma. Bom, o volume no espaço K é dado por desta forma, que fica 2π ao cubo sobre V, que é o volume. E nós vamos transformar o somatório, que é discreto, nesta integral no contínuo, usando esta regra que trazemos lá da disciplina estado sólido. Muito bem. Então, os estados de uma partícula serão ordenados em ordem crescente de energia. Então, aqui é o estado de uma partícula e nós vamos ordená-los em ordem crescente de energia. E o estado fundamental de N elétrons é dado em segunda quantização desta forma que está aqui. Então, o estado fundamental é dado pela aplicação desses operadores criação, esse conjunto de N operadores criação, neste estado do vácuo. Então, nós criamos no estado do vácuo um elétron com o momento K1 com spin para baixo e um elétron com o momento K1 com spin para cima. Aqui nós criamos um elétron com o momento K2 spin para baixo e um elétron com o momento K2 com spin para cima. E, finalmente, os dois últimos pares de elétrons, um elétron com o momento Kn sobre 2 spin para baixo e um elétron com o momento Kn sobre 2 spin para cima. E vamos considerar que K1 seja menor que K2, etc., menor que Kn sobre 2. Esse estado fundamental, eu vou reescrevê-lo aqui nesse novo slide. Muito bem. Então, a energia de Fermi, né, é representada pela energia do nível mais alto ocupado. Então, eu vou escrever que a energia de Fermi é dada por essa energia cinética correspondente ao momento de Fermi ao quadrado, onde esse momento de Fermi ao quadrado é o maior momento que o elétron pode ter nesse sistema. Podemos daqui tirar que o momento Kf pode ser escrito também como sendo em função da energia de Fermi. Também podemos escrever o comprimento de onda de Fermi como sendo 2π sobre Kf e a velocidade de Fermi como sendo hkf sobre m. Podemos usar qualquer uma dessas representações. Bem, então nós preenchemos. Aqui nós temos uma parábola que representa a energia, a função da energia cinética, que é hkf
K ao quadrado sobre 2m, é uma parábola, e vamos preencher esses níveis de energia do nível mais baixo para os níveis superiores. Então vamos colocando elétron, um por um, vamos colocando até os últimos elétrons. Quando nós botamos os últimos elétrons, esses últimos elétrons definem o nível de Fermi. Então esta aqui é a energia correspondente ao nível de Fermi, ou seja, é a maior energia correspondente à ocupação de um dos níveis de energia de um elétron. Então, essa energia corresponde à energia do nível de Fermi e o Kf corresponde ao momento de Fermi. Em 3 dimensões, na verdade, em 3 dimensões, nós temos o espaço tridimensional, que é uma esfera. Nós temos uma esfera. Aqui eu estou fazendo um corte dessa esfera, né, em Kx, Ky e Kz igual a zero. Então, o que está dentro dessa esfera corresponde a esses estados que estão ocupados aqui, energeticamente ocupados. E fora da esfera, esse espaço tridimensional, fora da esfera, eu estou representando com esses círculos vazios os estados que estão desocupados. Então, todos os estados que estão ocupados, eles pertencem a essa esfera aqui de raio Kf. O raio Kf correspondendo a este K de Fermi que está aqui. Então, todos esses estados estão ocupados. E fora da esfera, todos os estados estão desocupados. Então, aqui nós temos o raio de Fermi, que é o Kf, e aqui a superfície de Fermi, que corresponde à superfície da esfera que delimita todos os estados ocupados. Muito bem. Então, o que estou representando aqui são as células unitárias no espaço recíproco, cuja dimensão é dada por 2π sobre Ly, 2π sobre Lx, e não estou mostrando aqui, na terceira dimensão seria 2π sobre Lz. E em cada célula dessa existe apenas um estado. Portanto, só pode ter um elétron. Cada célula só pode ter um elétron. Se considerarmos o spin, nós vamos ter em cada célula um elétron com spin para cima e um elétron com spin para baixo. Teríamos 2 elétrons, mas em estado diferente. Um elétron com spin para cima e outro elétron com spin para baixo. Então é interessante esse conceito de esfera de Fermi, porque o que nós vamos fazer daqui para frente vai levar em consideração a ocupação no interior desta esfera e a total desocupação fora da esfera. Isso acontece quando a temperatura é zero e esse mar de elétrons se encontra no estado fundamental. Agora, vamos associar esta quantidade macroscópica, que é a densidade de elétrons, com esta quantidade microscópica, que é o momento de Fermi. Bom, o número de partículas pode ser determinado como o valor esperado do operador número no estado fundamental de muitas partículas. O operador número de muitas partículas é dado por esse somatório em todos os Ks e sigmas, onde esse N chapéu é o operador número de partículas no estado K e momento sigma. Bem, como fazemos isso? Eu vou substituir este operador N chapéu aqui dentro do bracket e reescrever da forma que está aqui. Eu separei o somatório em K e em sigma da forma que está aqui. Bem, esse N que aparece aqui, ele é dado por esta integral. Por que eu faço isso? Eu vou transformar esse somatório em K usando esta relação que está aqui, que já usamos anteriormente. De maneira que o somatório em K passa a ser representado por esta integral
em dk deste valor esperado aqui do operador número de uma partícula, no momento do estado K e spin sigma. Bem, agora observemos o seguinte: esse operador número, quando atua no estado fundamental, ele só dá 1, só existe, se o estado onde ele for atuar tiver um momento K que esteja dentro dessa esfera de Fermi. Então, quando esse operador número for aplicado nesse estado de muitos corpos, estado fundamental de muitos corpos, né, ele vai dar 1 se atuar em um estado que está ocupado, ou seja, em um estado que está dentro da esfera de Fermi. E vai dar 0 se ele atuar num estado que está desocupado, ou seja, um estado que esteja aqui fora da esfera de Fermi. De maneira que nós podemos representar a aplicação desse operador ocupação no estado de muitos corpos, né, no estado fundamental de muitos corpos, desta forma: é 1 vezes o estado fundamental de muitos corpos, se o módulo de K for menor ou igual ao módulo K de Fermi. E dá 0 vezes o estado fundamental, se o módulo de K for maior que o K de Fermi. Isto que está escrito aqui, nós podemos escrever matematicamente usando esse delta de Heaviside. Delta de Heaviside significa o quê? Que se esse argumento aqui for positivo, ele dá 1, se for negativo, ele dá 0. Ou seja, se K, módulo de K, for menor que KF, vai dar 1, que é essa primeira linha. E se o módulo de K for maior do que KF, vai dar 0, que é essa segunda linha. Então nós vamos substituir nesta integral aqui em cima, em azul, né, o resultado da aplicação deste operador ocupação aplicado no estado fundamental de muitas partículas. Então faremos isso. Quando substituímos, temos agora essa integral. Ora, essa integral dessa função de Heaviside, né, ela é delimitada pela própria função, pelo próprio delta. Então nós vamos fazer a integral no espaço K, né, de maneira que o módulo de K seja menor ou igual ao K de Fermi. Quando fazemos isso aqui é um número, e esta parte aqui, que sobrou, esse ponto escalar, vale 1. De maneira que essa integral ficou reduzida a essa expressão que está aqui. O 2 que aparece aqui, ele saiu desse somatório em sigma. Como nós temos duas possibilidades, spin para cima ou spin para baixo, né, e as energias são as mesmas, nós simplesmente pegamos esse resultado e multiplicamos por 2. Então, o somatório em sigma é igual a 2. Então, substituímos o somatório em sigma por 2. Então, o 2 vem exatamente dos dois spins. O spin para cima e o spin para baixo. De maneira que o número de partículas, no total de elétrons que participam desse sistema é dado por esta integral aqui. Então, primeiro, como essa integral em K, ela não depende das coordenadas angulares, né, então nós podemos separar uma parte radial, essa integral radial, e esta parte na integral nos ângulos, né, no ângulo sólido, que representado por essa esfera de Fermi. Bem, fazendo essa integral, nós vamos obter este valor. N é igual a V sobre 2π ao quadrado vezes K de Fermi ao cubo. Ou podemos escrever, passando o V para o denominador do lado esquerdo, desta maneira. Ora, N sobre V é o N minúsculo. É a densidade de elétrons nesse volume. É o número de elétrons que existe nesse volume. E esse N,
passa a ser escrito desta forma que está aqui. Muito bem. Então, com isso, nós tiramos que o KF, que é a quantidade microscópica, é igual a este fator aqui, elevado a 1/3, vezes N elevado a 1/3, onde o N é uma quantidade macroscópica. Então, assim, associamos o momento de Fermi, que é uma quantidade microscópica, com a densidade de elétrons em um determinado volume, que é uma quantidade macroscópica. Vamos ao cálculo da energia do estado fundamental. Bem, para esse gás de elétrons não interagentes, o hamiltoniano é dado desta forma e o estado fundamental é escrito desta maneira, o valor esperado deste hamiltoniano no estado fundamental de muitos elétrons. O estado fundamental de muitos elétrons é representado por esses estados aqui dentro da esfera de Fermi. Bem, então a energia do estado fundamental, substituindo o hamiltoniano dentro do bracket, fica escrito desta forma que está aqui. Mais uma vez, vamos utilizar esta regra para transformar o somatório em K, espaço discreto, no contínuo, na integral em dk. Fazendo isso, esta linha em cor preta fica escrito desta forma que está aqui, onde agora nós temos o K ao quadrado aqui dentro, e essa função θ é aquela mesma função de Heaviside, e esse produto escalar é 1. Então reescrevemos a energia do estado fundamental aqui na primeira linha desse novo slide, onde o produto escalar, esse produto escalar que aparece aqui é 1, e a integral se reduz a esta forma. Por quê? E neste caso, o integrando não depende nem do ângulo θ e nem do ângulo φ. E o dk é dado como K ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. Bom, o K ao quadrado do dk junta com esse K ao quadrado fica K à quarta. E o seno de θ, dθ, estamos escrevendo aqui como seno d cosseno de θ, variando de menos 1 a 1. E o dφ está aqui. Então, fazendo essa integral em φ, em θ e em k, encontramos que a energia de muitos elétrons no estado fundamental é dada por essa expressão, que pode ser escrita também desta forma, quando nós relacionamos, escrevemos o K de Fermi elevado à quinta em termos do número de elétrons e da energia de Fermi. E ainda podemos dividir isto aqui pelo número de partículas e escrever que a energia total do estado fundamental de muitas partículas dividida pelo número de partículas é 3/5 h barra ao quadrado 2m e o K de Fermi ao quadrado. Ou seja, com isso, nós associamos uma quantidade microscópica com esta quantidade macroscópica, que é o N elevado a 2/3, quando nós escrevemos o KF em termos também da densidade de partículas. Agora vamos determinar a densidade de estados, que eu vou representar por D, epsilon, onde epsilon é a energia do sistema. Vamos olhar esta figura superior, onde temos uma esfera aqui no espaço recíproco. Essa esfera tem um raio K e temos aqui uma casca bem fina na superfície da esfera, cuja espessura no espaço K vale dk e no espaço da energia vale depsilon. Então, essa esfera tem um raio K, ou podemos dizer também que essa esfera aqui na superfície tem uma energia epsilon. Em termos de energia, a largura dessa superfície, que eu vou chamar de uma casca esférica, é depsilon. Ou podemos dizer também que a espessura dessa superfície no espaço K é dk. Então, a partir
desta construção, nós vamos calcular a densidade de estados dos elétrons. Bem, dentro dessa superfície, nós temos estas células que estão aqui. Em cada uma célula desta, pode existir apenas um estado eletrônico, ou podemos também dizer dois, considerando uma partícula, um elétron com spin para cima e o outro elétron com spin para baixo. Bem, o volume de uma célula unitária desta é dado desta forma. É a dimensão, cada uma das suas dimensões, 2π sobre Lx vezes 2π sobre Ly, 2π sobre Lz. Isso aqui nos dá 2π ao cubo, Lx, Ly, Lz é o volume do sistema. Muito bem. Por outro lado, o volume dessa casca esférica, que está representado pela esta linha escura, o volume dela é dado pela área dessa esfera, que é 4πk ao quadrado, vezes a espessura da casca esférica, que é dk. Vezes a espessura, que é dk. Então, isto aqui representa o volume no espaço K desta casca esférica de espessura dk. Muito bem. Agora vejamos o seguinte. O número de células contida na casca é a seguinte. Eu sei qual é o volume da esfera, da casca esférica. O volume da casca esférica é este que está aqui. Agora, se eu pegar o volume da casca esférica e dividir pelo volume de cada célula, se eu dividir o volume da casca esférica pelo volume de cada célula que existe dentro da casca esférica, nós vamos ter esta expressão aqui, V sobre 2π ao cubo, 4πk ao quadrado dk. Essa expressão que está aqui, ela está nos dando simplesmente o número de células contidas dentro da casca esférica. Muito bem. Então, se nós conhecemos esse número de células contidas dentro dessa casca esférica, uma vez que nós dividimos nós dividimos o volume da casca pelo volume de cada célula, e essa expressão pode ser reescrita desta forma que está aqui. Muito bem. Com esta expressão, com o número de células contidas na casca esférica, nós podemos determinar a densidade de estados dentro do espaço K. Muito bem. Como fazemos isso? Eu vou definir dk como a densidade de estado no espaço K. Ora, se dk é a densidade de espaço no espaço K, dk, esse d de K vezes esse incremento dk vai dar o número de estado na casca. Vai dar o número de estado que existe dentro dessa casca esférica aqui. Agora nós sabemos que em cada célula existe apenas um estado, ou podemos considerar dois estados, considerando o spin para cima e o spin para baixo. Então nós podemos dizer que em cada célula desta aqui, nós temos dois estados, sendo um com spin para cima e o outro com spin para baixo. Então, o total de estados, dk, densidade de estado em função de K vezes o dk, vai ser isto aqui, 2 por cada célula vezes o número de células. 2 por cada célula, considerando o spin, vezes este número de células contidas na casca esférica. Então, fazendo isso, simplificando, nós temos esta expressão. Então, isso aqui nos dá o número de células, o número de estados contidos dentro da casca esférica, que é dado pela densidade de estados em termos da variável K vezes dk. Mas eu também posso definir uma densidade de estado em termos da energia. E eu posso dizer também que esse resultado aqui,
que dá o número de estados dentro da casca esférica, pode ser escrito desta forma: uma densidade de estados na energia vezes o incremento da energia. Posso escrever desta forma em vermelho à esquerda ou desta forma à direita, em azul. À esquerda nós temos a densidade de estado em relação ao espaço K. E aqui nós temos a densidade de estado em relação ao espaço da energia. Bem, então trazendo essa equação aqui para a primeira linha, podemos reescrevê-la da seguinte forma: como a energia é H barra ao quadrado K ao quadrado sobre 2m, eu posso daqui tirar que K ao quadrado dk, diferenciando isto aqui, eu posso tirar que K ao quadrado dk é igual ao meio dessa raiz quadrada vezes raiz de epsilon de epsilon. Como eu tirei isso? Diferenciando a equação em cor vermelha. Bom, então daqui eu posso concluir o seguinte: olhando aqui para cima, eu posso escrever que dE de epsilon, isto aqui, dE de epsilon, é isto aqui, é igual a V sobre π ao quadrado K ao quadrado dk, e eu vou escrever o K ao quadrado dk em termos da energia, como está aqui nessa expressão em azul, e substituir na última, e colocar nessa última expressão. Então agora nós temos a energia, a densidade de energia vezes dE, que era dado por V sobre π ao quadrado K ao quadrado dk. Eu vou usar esse resultado em azul, colocar aqui neste lugar, na primeira linha, e obter este resultado da última linha que está aqui. Agora veja, do lado esquerdo aparece dE, do lado direito dE, então o que está em azul do lado direito é a densidade de estado em termos da energia. E o que está azul do lado direito, do lado esquerdo, é a densidade de estado em termos de energia, o dE. E do lado direito também é a densidade de estados em termos de energia. Daí concluímos que a densidade de estado em termos de energia é dada por essa expressão que está aqui, ou seja, depende da raiz quadrada da energia. Então, no espaço em 3 dimensões, a densidade de estado de um gás de elétron livre, ele depende da raiz quadrada da energia. Então, isso serve para o gás em um espaço tridimensional. Se nós fizéssemos esse mesmo cálculo para um espaço bidimensional, nós íamos obter que a densidade de estados não depende da energia, seria uma constante. E se nós fizermos ainda esse mesmo cálculo em uma dimensão, nós iríamos obter que a densidade de estados ia depender do inverso da energia. Muito bem. Então, vamos agora fazer o cálculo que nós nos propusemos, que é calcular a energia dos elétrons interagentes usando teoria de perturbação. Então, nós vamos calcular agora a energia do modelo do gélio, a energia do estado fundamental do modelo do gélio, que é dado por essa expressão que está aqui em vermelho. Bem, uma pergunta que não podemos deixar de responder é a seguinte: a interação de Coulomb pode ser tratada como uma perturbação? Então vejamos. Vamos definir essa esfera aqui como sendo a esfera correspondente ao volume efetivo de um elétron nesse gás de elétrons que estamos estudando. Muito bem. Então, eu vou escrever que essa esfera corresponde ao raio de um elétron, raio efetivo de um elétron, na unidade de raios de Bohr. O A0 é o raio de Bohr. E o RS seria o raio dessa esfera correspondente a um elétron em termos de raios de Bohr. Então, o volume, a densidade eletrônica aqui seria o quê? Como essa esfera está associada com um único elétron, então a densidade eletrônica aqui seria 1
que é o número de elétrons, dividido pelo volume dessa esfera. Essa esfera que corresponde à esfera de um único elétron. E nós vamos também considerar como que esse gás de elétrons seja uniforme e a densidade seja a mesma, independente do volume e nem do número de elétrons. Vamos estender, dizer que essa densidade é a densidade também do gás de elétrons, uma vez que esses elétrons estão distribuídos uniformemente no espaço. Bem, então nós definimos desta maneira, né, que é a densidade, né, que o volume total do sistema pelo número total de elétrons é dado por isto aqui. É dado por isto aqui, que é o inverso dessa densidade aqui. Uma vez que N sobre V é o N minúsculo. Né? E o A0, que está aparecendo aqui, nada mais é do que o raio de Bohr. Então vamos usar essas definições, né, a seguir. Que em lugar de trabalharmos com o volume real, vamos trabalhar com esse V barra, que é o volume em unidades adimensionais. Então vamos pegar o volume do sistema e dividir por esse volume, por essa unidade, RS A0 ao cubo, de maneira que o volume fique escrito de forma adimensional. Da mesma maneira, o K, vamos reescrever o K em termos desse K barra, multiplicando o K por RS A0. Como RS A0 tem a unidade inversa à unidade do K, então o K barra também é adimensional, como também, da mesma maneira, o Q barra é um número adimensional. Então, usando esses números, essas grandezas adimensionais, vamos substituí-las aqui no hamiltoniano do Gélio, de maneira que esse hamiltoniano também fique escrito em termos de grandezas adimensionais. Então, repetindo aqui o resultado do slide anterior, e vamos substituir esses valores aqui no hamiltoniano. E substituindo, o hamiltoniano passa a ser escrito desta forma. Então, nós temos que o hamiltoniano do Gélio é escrito em termos desse número adimensional, K barra ao quadrado, e desse número também adimensional, RS sobre V barra. Então, o que observamos é o seguinte. Esse primeiro termo nos dá a energia cinética do sistema. E o segundo termo nos dá a energia potencial. Agora, a energia potencial ela é proporcional a esse RS, esse raio dessa esfera de um elétron. Agora, observe. Essa esfera de um elétron é a esfera equivalente a cada um elétron do sistema. Então, quanto menor for esse raio RS, quanto maior for esse raio RS, significa que mais próximos estão os elétrons. Ora, se mais próximos estão os elétrons, menor é a região efetiva ocupada por cada um deles. Então, quanto mais próximos os elétrons estiverem, mais denso for este gás, menor vai ser a esfera correspondente a cada um elétron dentro de todo esse espaço. Então significa o quê? Quanto maior for a densidade de elétrons, menor é o RS. Então aqui no nosso hamiltoniano, nós estamos observando o seguinte. Quanto maior for a densidade eletrônica, mais próximos estiverem os elétrons um do outro, menor é o raio RS. Ora, quanto menor for o raio RS, menor vai ser a contribuição da energia potencial em relação à energia cinética. Então, daí nós podemos concluir que quanto mais denso for o gás de elétrons, menor vai ser a contribuição da energia potencial, da interação entre elétron e elétron, em relação à energia cinética do sistema. Então, com isso, nós concluímos que a teoria de perturbação é aplicável
a um gás de elétrons interagente, nesse modelo do gélio, né, à medida que a densidade eletrônica seja grande. Então, quanto mais denso for esse gás de elétrons, mais apropriado ele será para ser tratado como teoria de perturbação, uma vez que esse RS, esse fator, diminui com a densidade eletrônica. E quanto mais diminui esse fator com a densidade eletrônica, menor vai ser a sua contribuição em relação à energia cinética do elétron. Então, no limite de alta densidade, esse RS vai para zero e a interação de Coulomb, que está aqui do lado direito, multiplicado por RS sub V, é muito menor do que a energia cinética do sistema. Isso parece, de certa forma, estranho, mas é porque nós estamos tratando de um sistema quântico onde tem um fator novo que não tem no clássico, que é aquele princípio de exclusão de Pauli. Então, o princípio de exclusão de Pauli está por trás dessa situação em que, quanto mais denso for o gás de elétrons, menor é a contribuição da interação elétron-elétron em relação à energia cinética do sistema, o que não acontece no sistema clássico. Bom, uma outra forma de nós vermos isso é a seguinte: eu posso escrever que a energia cinética dos elétrons é dada pela energia do estado fundamental, que calculamos há pouco, dividido pelo número de elétrons do sistema, que é dado por essa expressão aqui, que depende de n elevado a 2/3. Então, nós podemos dizer que a energia cinética dos elétrons é proporcional a n elevado a 2/3. Bom, por outro lado, a energia potencial do elétron é dada por essa expressão aqui, dessa ordem aqui, é 0 ao quadrado sobre 2 vezes RS, onde 2 vezes RS, o que significa? 2 vezes RS é o diâmetro de uma esfera correspondente a cada elétron. Então, os dois elétrons estão tão próximos, as duas esferas estão se tocando. Então, a distância entre os centros das esferas, das duas esferas, vai ser 2 vezes o raio de cada uma, 2 vezes RS. E a energia potencial, portanto, vai ser E0 ao quadrado dividido pela distância entre os centros das duas esferas, que é dado por essa expressão que está aqui. E isso que está aqui, né, nada mais é do que proporcional à densidade eletrônica elevada a 1/3. Densidade eletrônica elevada a 1/3. Então, a energia potencial é proporcional a n elevado a 1/3, enquanto que a energia cinética é proporcional a n elevado a 2/3. Eu vou dividir agora a energia potencial pela cinética. Quando nós dividimos a energia potencial pela cinética, vai dar 1 sobre n elevado a 1/3. Ora, se a densidade é grande, quanto maior for a densidade eletrônica, menor vai ser este número. Ou seja, quanto maior a densidade eletrônica, menor vai ser a razão entre a energia potencial e a energia cinética. Portanto, quanto mais denso for o gás de elétrons, menor é a contribuição da energia potencial em relação à energia cinética. E com isso, quanticamente, nós podemos tratar um gás de elétron interagente, considerando a sua energia de interação elétron-elétron, como com a teoria da perturbação. Uma vez que no limite, né, de n ir para infinito, a densidade de ser muito grande, a energia potencial dividida pela cinética vai para zero, ou seja, a contribuição da interação elétron-elétron é muito pequena comparado com a energia cinética dos elétrons. Então vamos ao cálculo dessa energia. Vamos continuar agora usando a teoria de perturbação. Ora, a energia de ordem zero da teoria da perturbação, nós vamos considerar como sendo a energia do gás de elétrons não interagente. Essa será a nossa energia de ordem zero. A energia do gás de elétrons não interagente, que nós já calculamos, que é dada por essa expressão aqui. Então, essa energia nós vamos chamar
Vamos considerar como sendo a energia de ordem zero. Como o KF é dado por isso aqui, e o N é dado por isso, nós chegamos à conclusão que a energia de ordem zero dividido por número de partículas é dado por essa expressão que está aqui. 2,21 RS ao quadrado, dado em Rydberg. Nós tiramos substituindo uma expressão na outra, dessas expressões em vermelho, dá isso aqui. E o Rydberg, um Rydberg nada mais é do que E0 ao quadrado sobre 2 a 0. Esse Rydberg saiu daqui, onde apareceu aqui E0 ao quadrado sobre 2 a 0, nós chamamos de um Rydberg. E um Rydberg equivale a 3,6 elétron-volts. Então vamos guardar essa energia como sendo a nossa energia referência. Nossa energia de referência é energia de ordem zero. Né? E vamos utilizar a energia de interação elétron-elétron como a parte perturbativa do nosso sistema. Bom, então da teoria da perturbação de primeira ordem, nós podemos escrever que a energia do sistema total vai ser essa energia de ordem zero, mais energia de primeira ordem, mais energia de segunda ordem, etc. Mas nós vamos ficar aqui na teoria da perturbação de primeira ordem. Nós vamos parar aqui no E1, que corresponde à parte da correção perturbativa em energia de primeira ordem. Bom, então precisamos calcular quem é esse valor de E1 sobre N. Então, usando a teoria de perturbação de primeira ordem, o E1 é dado por esse produto aqui, esse valor esperado deste potencial de interação elétron-elétron para Q diferente de zero. Para Q diferente de zero, que é o que aparece no Hamiltoniano, naquele Hamiltoniano final do modelo do Gélio. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular este valor esperado nesse estado fundamental. E esse estado fundamental, em segunda quantização, é dado por essa expressão que está aqui, como nós vimos anteriormente, onde esse ket zero representa o vácuo. E a aplicação desses operadores de criação no vácuo nos gera esse estado de muitos corpos, representado por essa esfera de Fermi. Então, esses operadores preencheram todos os estados quânticos dentro da esfera de Fermi, enquanto todos os estados que estão fora da esfera de Fermi estão vazios, estão desocupados. Bem, então nós vamos utilizar, né, esta expressão da correção de energia em primeira ordem, né, e vamos colocar aqui dentro o valor deste potencial. E como estado fundamental, vamos utilizar esse estado aqui, que nada mais é, pictoricamente, essa esfera de Fermi que está com todos os estados em vermelho preenchidos. Bom, então substituindo o valor de V para Q diferente de zero, nesta expressão aqui, nós temos este somatório em Q diferente de zero, né, e aqui o valor esperado no estado fundamental de muitas partículas deste operador. Né? Deste operador constituído por 4 operadores. Dois criação e 2 destruição. Né? E o somatório em K1 e K2 vai ter que obedecer esta regra aqui. Né? Como esse operador em azul destrói estados em Fs, só tem sentido ele destruir partículas, melhor dizendo, em estado que estão dentro da esfera de Fermi. Por quê? Porque fora da esfera de Fermi são todos os estados vazios. E quando esse operador de destruição, tanto o K1 como o K2, atuarem em estados fora da esfera de Fermi, o resultado é zero. Então só nos interessa, né, a atuação desses operadores nos estados dentro da esfera de Fermi. Então, K1 tem que estar dentro da esfera de Fermi e o K2 também tem que estar dentro da esfera de Fermi. Por isso, o modo de K1 tem que ser menor do que o K de Fermi e o modo de K2 tem que ser menor também do que o K de Fermi. Então, isso restringe
esse nosso somatório, né, na região subtendida pela esfera de Fermi. E vamos ter que determinar agora os valores, né, o valor esperado deste operador, com todos os K, e somar em K1 e K2. Bem, para isso vamos observar o seguinte. Eu separei aqui os 4 operadores para nós observarmos melhor. Então veja, eu poderia fazer a seguinte operação. Considerar que este operador em azul, ele destrói um elétron com momento K1 e spin sigma 1 aqui dentro da esfera de Fermi, né, e cria um outro elétron com momento K1 mais Q, K1 mais Q, também dentro da esfera de Fermi. Por que tem que ser dentro da esfera de Fermi? Porque do lado direito nós temos o estado fundamental de muitas partículas, e do lado esquerdo nós temos também o mesmo estado fundamental de muitas partículas. Então, se destruir uma partícula no ket à direita, nós temos que criar uma partícula no bra à esquerda, né, que as partículas se conservam. Então, se nós destruímos, podemos destruir um elétron no momento K1 e criar um elétron no momento K1 mais Q, conservando a energia. Ou seja, o K1 mais Q tem que ser igual a K1. Outra forma é destruir um elétron com momento K2, spin sigma 2, e criar um novo elétron no momento K2 menos Q, com spin também sigma 2. Esse K2 menos Q também tem que estar dentro da esfera de Fermi. Bem, como a energia se conserva, o K1 mais K, esse K2, ele tem que ser igual a esse K1, ele tem que ser igual a K1 mais Q. O K1 daqui tem que ser igual ao K1 mais Q, que estamos escrevendo aqui embaixo. K1 mais Q é igual a K1. Da mesma forma que o K2 tem que ser igual a K2 menos Q. Então, K2 menos Q igual a K2. Bom, isso aqui só é possível se o Q for zero. Só é possível K2 menos Q igual a K2 e K1 mais Q igual a K1 se o Q for zero. Nessa situação, essa possibilidade de destruir um elétron em K1 e criar em K1 mais Q, ou destruir um elétron em K2 e criar em K2 menos Q, sempre dentro da esfera de Fermi, só é possível se o Q for zero. Mas o termo Q igual a zero já foi descartado. Ele não participa desse somatório que está aqui. Ele não participa desse somatório que está aqui. Foi descartado lá no início. Portanto, essa possibilidade não existe. Nós não vamos levá-la em consideração. Então vejamos a outra possibilidade para fazer esta operação. Outra possibilidade seria o seguinte: nós destruirmos um elétron em K1, spin sigma 1, e criar um novo elétron em K2 menos Q, com spin sigma 2. Bem, essa operação também, nós temos que tirar um elétron dentro da esfera de Fermi e criar um novo elétron também dentro da esfera de Fermi. Uma vez que do lado direito nós temos o ket do estado fundamental e do lado esquerdo nós temos o bra do estado fundamental. E, em seguida, destruímos um elétron no momento K2, spin sigma 2, e criamos aqui, né, o momento K1 mais Q, spin sigma 1. Ora, neste processo, nós vamos considerar que o spin se conserve. Então, vamos considerar que o spin sigma 1 seja igual a sigma 2, que o spin não vire. O elétron sai de um estado e vai para outro sem virar o seu spin. Então, isso aqui é possível de realizar quando, pela conservação dos momentos, o K1 tem que ser igual a K2 menos Q, ou, nessa segunda situação, o K2, esse K2 tem que ser igual a K1 mais Q.
de qualquer maneira, nós vamos ter essa situação que o K1, ou no caso no outro, o K1 vai ser igual a K2 menos Q. Ou, uma situação na outra, podemos escrever também que o K2 é igual a K1 mais Q, obedecendo sempre a condição que esses estados, tanto o estado inicial como o final, tem que estar dentro da esfera de Fermi. Esse K2, nós temos aqui o K2 tem que estar na esfera de Fermi, o K1 tem que estar dentro da esfera de Fermi. Muito bem. Então, vamos verificar quanto vale esse valor esperado. E quando determinarmos esse valor esperado, colocaremos aqui dentro e faremos o somatório. Bem, esse valor esperado, nós podemos escrever desta maneira que está aqui. Né? Dessa maneira que está aqui. Reescrever desta forma que está aqui, onde nós estamos levando em consideração a conservação do momento. Conservação do momento. K2 é igual a K1 mais Q. Que é representado tanto dessa situação de baixo como na situação de cima. E também que os spins se conservam. Então vamos dizer que vamos acrescentar aqui, além do delta de Kronig K1, K2, um K1 mais Q, onde nos diz que o K2 é igual a K1 mais Q, vamos colocar também esse delta de Kronig de sigma 1 com sigma 2, que está nos dizendo que sigma 1 é igual a sigma 2, o resto não interessa. E passamos a fazer agora o cálculo desse valor esperado que está aqui, obedecendo essas duas condições à esquerda. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar agora essa regra de anticomutação, entre esses dois operadores. Quando eu faço essa troca do operador criação por esse destruição, eu faço isso trocando o sinal, usando as regras de anticomutação que existem entre eles. Isso passa a ser escrito desta forma aqui, com este sinal vindo aqui para frente. Agora nós ficamos observando isso aqui, nós identificamos que o que aparece aqui é o operador número. Esse operador criação com operador destruição é um operador número n, K1 mais Q, sigma 1, uma vez que devido a essa função, esse delta de Kronig, o sigma 2 é igual a sigma 1. Então, como sigma 2 é igual a sigma 1, ficou tudo sigma 1 e nós representamos esses dois operadores pelo operador número. Da mesma maneira, do lado direito, como sigma 2, devido a esse delta de Kronig, sigma 2 é igual a sigma 1, então estes dois operadores juntos formam o operador ocupação em K1 e sigma 1. Então vou substituí-los. Por isso aqui escrevemos esse termo de valor esperado, em lugar dos 4 operadores, vamos escrevê-lo em termos desses dois operadores. Operador número em K1 mais Q e o operador número em K1. Bom, esse operador número, nós já vimos, o operador número NK1, sigma 1, aplicado nesse estado fundamental, nada mais é do que esse delta, essa função θ de Heaviside. Θ de Heaviside de KF menos o valor esperado de K1. Da mesma maneira, esse operador ocupação NK1 mais Q aplicado neste estado, nesse BRA, estado fundamental, o BRA do estado fundamental, ele vai nos dar KF menos o valor, o módulo de K1 mais Q. Como isso aqui são números, os dois tetas de Heaviside são números, nós podemos tirar de dentro do bracket e deixar o bracket separado. Lembrando que essa função de Heaviside dá zero se o KF for menor que K1, ou seja, se o argumento dela for negativo, e dá 1 se KF for maior do que K1, ou seja, se o argumento dela for positivo. E esse produto aqui, esse produto escalar, nós conhecemos. Ele vale 1. Bem, então esse resultado nós introduzimos aqui na primeira equação. E faremos agora
os somatórios em K1 e K2 para obtermos essa energia, essa correção na energia do estado fundamental do modelo do gélio. Como isso é 1, resultou nesta expressão. Bem, então vamos ao cálculo da energia do estado da correção da energia do estado fundamental do modelo do gélio. Eu trouxe, repeti aquela equação, a primeira equação do slide anterior, repeti aqui. Esse termo agora nós já conhecemos, né? Como escrito em função das funções de Heaviside. Vamos pegar as funções de Heaviside e colocar aqui dentro, né? Isto aqui é igual a isto. E faremos o somatório. Então passamos agora a ter isto aqui. Isso aqui, somatório em Q diferente de zero, né? E também os somatórios em K1. Somatório em Q diferente de zero, o somatório em K1, uma vez que o K2, somatório em K2 desapareceu quando nós introduzimos o delta de clone K2, K1 mais Q dentro desse termo. Então, só existe K2 quando K2 for igual a K1 mais Q. Então, o somatório em K2 nós substituímos por um único valor, que é aquele valor em que o K2 é igual a K1 mais Q. Por isso, a expressão de baixo tem apenas o somatório em K1. Agora, o somatório em K1, nós temos dois somatórios, o somatório em Q e o somatório em K1. O somatório em K1, nós vamos transformar em uma integral. Uma integral, né, usando aquela expressão que nós já conhecemos. Muito bem. Primeiro fazemos o somatório em sigma 1. Ora, o somatório em sigma vale 2, porque só pode ter spin para cima ou para baixo. E vamos substituir o K1 por K, e fica dessa maneira. Por que substituir o K1 por K? Simplesmente para simplificar a notação, para não carregar esse K1. Então nós temos agora que a correção da energia é dada por essa expressão, nós introduzimos o 2 no lugar do somatório em sigma. E faremos agora esse somatório, né, usando esta transformação aqui. Então, vamos transformar o somatório em K nesta integral em dk. Quando fazemos isto, esta expressão em vermelho fica agora escrita em termos da integral em K e em Q, que aparece aqui embaixo. Então, transformamos tanto o somatório em K como o somatório em Q, usando esta expressão que está aqui. E nos resultou nesta equação azul aqui embaixo. Muito bem. Então, o que nos resta é calcular esta integral. Né? Esta integral em K que aparece nessa equação azul. Primeiro vamos calcular essa integral em K e depois esse resultado vai ser dado em função de Q. Uma vez que nós vamos integrar em K, o resultado vai ser dado em função de Q. Esse resultado desta integral em K nós colocamos aqui dentro e fazemos a última integral, que é a integral em Q. Bem, para fazer essa integral, vamos fazer uma construção geométrica aqui. A função θ, as funções θ de Heaviside que aparecem aqui, elas são os próprios limitadores da integração em K. Essa integração não depende dos ângulos, θ e φ. Ela não depende dos ângulos sólidos. Ela vai depender apenas do módulo de K. Muito bem. Então, é uma integral em coordenadas esféricas. Então, e por essa razão, vamos resolvê-la geometricamente, porque essa simetria dessa integral nos facilita essa representação geométrica. Então, observemos o seguinte, que essa integral em todos os K's, que obedeça a condição. O módulo de K mais Q tem que ser menor do que KF,
e o modo de K também tem que ser menor do que KF. Então, eu estou representando aqui o seguinte, tanto o K como o K mais Q tem que ser menores do que KF, ou seja, eles têm que estar dentro da esfera de Fermi. Então, estou representando em cor amarela a esfera de Fermi. E esses dois vetores, o vetor K tem que estar dentro da esfera de Fermi, e esse vetor K mais Q, que tem que estar dentro da esfera de Fermi. O vetor Q, que aparece aqui, ele pode estar fora da esfera de Fermi. Ele pode estar fora da esfera de Fermi, desde que, somado com K, o resultado caia dentro da esfera de Fermi, que é esse vetor vermelho. Então ele pode estar fora da esfera de Fermi, mas não pode ser tão grande assim. Porque se ele for muito grande, se o Q for muito grande, o que vai acontecer? Quando nós somarmos com este valor de K, que está aqui, ele vai dar o resultado fora da esfera de Fermi. Então, esse vetor Q pode estar fora da esfera de Fermi, mas não em qualquer ponto. Ele pode estar fora desde que o seu módulo seja igual a 2 vezes o raio da esfera de Fermi. No máximo, 2 vezes o raio da esfera de Fermi, de maneira que, quando somá-lo com K, dê sempre dentro da esfera de Fermi. Então, vamos fazer a seguinte construção. Vou colocar aqui ao lado uma outra esfera de Fermi, com o vetor K e o vetor KF. O vetor K está aqui e o raio KF, que é o raio da esfera de Fermi. E vou aproximar esta esfera, da esfera da esquerda, né, até a ponta do vetor Q, coincidir com o centro da esfera da direita. Vou fazer isso. Se esse vetor Q for muito grande, essa esfera da direita não vai ter contato com a esfera da esquerda. Portanto, a soma de Q mais K, a soma desse Q com este K não vai dar dentro da esfera de Fermi. Vai dar fora. Então, esse vetor Q não pode ser muito grande. No máximo, ele tem que ser igual à soma deste raio da esfera da esquerda mais o raio da esfera da direita. Se ele for maior do que o raio da esfera da esquerda mais o raio da esfera da direita, né, as duas esferas não vão se tocar. E o vetor K mais Q, ou Q mais K, vai dar fora da esfera de Fermi. Então vamos aproximar essa esfera da esquerda até a ponta do vetor Q coincidir com o centro da esfera da direita. Vamos aproximar a esfera da direita para a esquerda até a ponta do vetor Q coincidir com o centro da esfera da direita. Então fazemos isso. Fizemos isso. Então aqui nós temos o vetor K mais Q, o vermelho, que é isto aqui, e aqui o vetor K. E na horizontal é o vetor Q. Como as duas esferas têm o mesmo raio, então o vetor Q, né, divide aqui as duas calotas em duas partes, né, dessa superfície desta calota para a direita até o centro da esfera da direita aqui é sobre 2, e dessa superfície pontilhada até o centro da esfera da esquerda também aqui é sobre 2. Muito bem. Então, essa integral que nós fazemos aqui, o KF, o teto de KF menos o modo de K mais Q, vezes o teto de KF menos o modo de K, né, ela tem que obedecer essas condições aqui, tem que satisfazer essas duas condições. Né? Tem que satisfazer as duas condições. E essas duas condições só são satisfeitas quando essa integral, que vai dar um volume nesse espaço K, quando essa integral, que dá este volume, tem um volume associado com essa região aqui achurada de cinza. Essa região achurada de cinza, qualquer ponto dessa região, para qualquer valor de Q, para um certo valor de Q,
qualquer ponto dessa região cinza obedece essa integral aqui, né? Para um determinado valor de Q fixo, que corresponde à distância entre o centro dessa esfera e o centro da primeira esfera esquerda e o centro da segunda esfera direita, para um certo valor de Q, qualquer ponto dessa região cinza obedece à condição dessa integração aqui. Então, nós podemos dizer que o valor desta integral é dado pelo volume dessa região cinza que aparece aqui. Então, vamos calcular essa integral geometricamente, determinando o volume dessa região cinza. Nós observamos o seguinte, que essa região cinza ela é constituída por duas calotas esféricas. Uma calota devido à esfera que está à esquerda, que é esta calota aqui, da direita, e a outra calota que corresponde a uma calota da esfera da direita, que está aqui à esquerda. Então, o volume dessa região cinza vai ser dado por 2 vezes o volume de uma dessas calotas. Então, nós vamos calcular o volume de uma dessas calotas e multiplicar por 2, que vai nos dar o volume da área cinza, que é exatamente o valor dessa integral que está aqui em cima em vermelho. Então, vamos pegar uma dessas calotas. Essa calota é subtendida por uma esfera, né, de raio KF, né, e a distância do centro dessa esfera até a superfície da calota é dado por Q sobre 2, que é isso que está aqui. E θ é o ângulo entre o raio KF e o eixo da esfera. Nós agora obtemos nos livros de geometria o valor do volume de uma calota e multiplicamos esse valor por 2 para determinar o valor do volume dessa área cinza. Então fazemos isso aqui, o V calota é o volume de uma calota subtendida por essa esfera de raio KF, com esse ângulo θ, que é dado por arco cosseno de Q sobre 2 dividido por KF, e esse volume é dado por essa expressão em azul. O volume da calota, de uma calota, é dado por expressão em azul. E se nós queremos o volume total dessa área cinza, multiplicamos por 2. São 2 calotas. Então, com isso, nós determinamos a integral em K, cujo resultado está em função dos valores de Q. Essa expressão nós retornamos lá para o cálculo da correção da energia em primeira ordem, em teoria de perturbação em primeira ordem, para determinarmos aquela energia. Então, voltamos agora aqui e fazemos a integral em Q, onde nós substituímos o valor da integral em K pelo seu resultado, dado pelo volume dessa área em cinza, que é 2 vezes o volume da calota. Então fazemos essa integral, que é simples, que é em Q, e Q ao cubo. Fazemos essa integral de 0 a 2kf. Por que 0 a 2kf? Porque o Q pode variar de 0 se as duas esferas coincidirem. Se as duas esferas coincidirem, o Q vale 0. Até 2 vezes o raio da esfera de Fermi, que acontece quando as duas esferas de Fermi se tangenciam. Elas são tangentes uma à outra. É o maior valor possível para Q. Se o Q for maior do que KF, a integral é 0, uma vez que não vai ter interseção e esses pontos vão cair fora da esfera de Fermi. Muito bem. Então, fazendo a integral, obtemos isto daqui, que é 1 sobre n, dá isto, resultado dessa integral, né? E podemos escrever isto aqui em Rydberg. Escrevendo em Rydberg, colocamos desta maneira. E este termo de correção nós vamos acrescentar ao termo de ordem 0, que é a energia do estado fundamental de um gás dielétrico não interagente. Então nós acrescentamos a energia agora total, né, será a energia do estado não perturbado mais a energia perturbativa.
Substituindo os dois valores de E0 sobre N e o E1 sobre N aqui, nós obtemos esse resultado. Então nós temos que a energia corrigida é dada por 2,21 sobre RS ao quadrado em Rydberg menos 0,916 sobre RS em Rydberg. Ora, quanto mais denso for o material, menor é o valor desse R, do raio da esfera correspondente a um elétron. Menor esse raio. Ora, quanto menor esse raio, o que vai acontecer? Esse termo aqui, que é dividido por raio ao quadrado, vai ficar muito maior do que o segundo termo, do que a correção. Então, quanto menor for o valor de RS, ou seja, quanto mais denso for o gás de elétrons, maior é esta contribuição que veio da energia cinética, puramente da energia cinética, maior a contribuição da energia cinética em relação à contribuição da interação elétron-elétron. Portanto, essa interação elétron-elétron, quando o gás de elétron é bastante denso, ou seja, quando o RS é muito pequeno, a interação elétron-elétron é muito menor, né, do que a energia cinética dos elétrons. Portanto, a teoria de perturbação funciona muito bem no caso de um gás de elétrons interagentes, uma vez que quanto mais denso for esse elétron, menor é a contribuição da interação elétron-elétron comparada com a contribuição da energia cinética eletrônica dado pelo primeiro termo desta expressão. Bem, então vamos concluir este tópico com a quantização do campo eletromagnético. Isto representa o primeiro exemplo histórico de segunda quantização. Vamos partir das equações de Maxwell, das 4 equações de Maxwell, o B rotacional de A, o E é o menos a derivada de A em relação a T, o divergente de A é zero e o Laplaciano de A menos 1 sobre C ao quadrado, onde C é a velocidade da luz, e a elevada a segunda de A é igual a zero. Esta última equação aqui representa a equação da onda com velocidade C. Essa é a equação de uma onda com velocidade C, e essa onda se propaga no espaço, na direção K, que é perpendicular a esses dois versores ε1 e ε2. Na solução desse sistema, nós vamos considerar as condições de contorno periódica, quer dizer, vamos considerar uma caixa de comprimento L cúbica, e dentro dessas condições de contorno periódico. Bem, o A que aparece aqui é o potencial vetor. Então, nós podemos escrever a solução dessas equações desta forma que está aqui. São os altos modos normalizados, onde o E, lambda, são essas duas direções que estão aqui, e o lambda pode ser 1 e 2. Então, estamos usando essa solução de ondas planas para esta equação que está aqui. De maneira que o A, este A, que está aqui, pode ser escrito desta forma, em termos dessas funções UK-lambda, ou UK-lambda conjugado. Bem, o volume é dado por L ao cubo, e o número de onda, o KI, é dado por 2π sobre L NI, devido a essas condições de contorno periódico, onde NI pode assumir qualquer desses números inteiros, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. O I são as variáveis x, y, z, dos três eixos das coordenadas,
E ômega-k, essa frequência que é dada pela velocidade da luz, frequência angular, que é dada pela velocidade da luz, vezes o momento K. Vezes o momento K. Bem, o hamiltoniano do campo eletromagnético é dado por essa integral, onde isto aqui representa a densidade de energia do campo elétrico e isso aqui representa a densidade da energia do campo magnético. Bom, nós agora podemos escrever essa equação em azul em termos do A, né, usando as equações de Maxwell. Usando as equações de Maxwell, podemos escrever esta energia do campo eletromagnético nesta forma que está aqui. Ou ainda, como a dependência temporal de Acalambre é dada por isto, eu posso dizer que a derivada em relação ao tempo é dada por essa expressão, né, a parte real e a parte imaginária. Então, nós vamos escrever esta função, este A, em termos de uma parte real e uma parte imaginária. Então, a derivada da parte real em relação ao tempo é dada por essa expressão e a derivada da parte imaginária em relação ao tempo é dada por essa expressão que está aqui. De maneira que a derivada do hamiltoniano em relação à parte real é escrita desta forma e a derivada do hamiltoniano em relação à parte imaginária é escrita desta forma. Observem que aqui a derivada da parte do hamiltoniano em relação à parte real do A fica em termos da derivada da parte imaginária do A, e aqui a derivada do hamiltoniano em relação à parte imaginária do A fica escrita em termos da derivada temporal da parte real do A. Né? Então nós dizemos que o A, a parte real de A e a parte imaginária de A são variáveis conjugadas a menos de uma constante de normalização. Bem, então vamos introduzir essas variáveis Q e P, desta forma que está aqui. Convenientemente, nós vamos escrever o Q e o P desta forma, né? De maneira que quando nós substituirmos neste hamiltoniano, ele passa a ser escrito desta forma. Desta forma, onde, mais uma vez, a derivada de Q em relação ao tempo é o P, a derivada de P em relação ao tempo é isto aqui. Ou seja, a derivada do hamiltoniano em relação a Q é dada por isto, P ponto, e a derivada deste hamiltoniano em relação a P é dada pelo Q ponto. Ou seja, o P e o Q também são variáveis conjugadas. Né? Muito bem. Então, se nós olharmos para essa expressão que está aqui, né, e associarmos, por exemplo, o P como momento e o Q como a posição, né, nós vemos que este hamiltoniano né, tem as mesmas características do hamiltoniano do oscilador harmônico simples. Né, exatamente as mesmas características do operador do hamiltoniano do oscilador harmônico simples. Agora precisamos saber como introduzir a quantização nesse processo que está aqui. Nós já identificamos que esse hamiltoniano é semelhante ao hamiltoniano do oscilador harmônico simples, onde esse P seria o momento e esse Q seria a coordenada da posição, seria o X, por exemplo. Muito bem. E como é que nós vamos introduzir a quantização? Ora, por analogia, né, com o oscilador harmônico simples, nós vamos introduzir a quantização, né, exigindo que se obedeça essa comutação aqui. Como acontece lá no oscilador harmônico simples, nós vamos exigir que essa variável P e Q obedeçam essa relação de comutação. P com Q, H barra sobre I. Vamos usar esta regra de comutação de P e Q em analogia com o oscilador harmônico simples, né, e escrever o Q desta forma. Então o Q passa a ser escrito como sendo raiz quadrada de H barra sobre isso, vezes
um operador criação e um operador destruição aqui. Operador criação em K, mais um operador destruição em K. E o P passa a ser escrito desta forma. I vezes operador criação em K menos o operador destruição em K, de maneira que o operador destruição e criação A obedece esta relação de comutação, como ocorre para os bósons e, em particular, para o oscilador harmônico simples. Desta maneira, este hamiltoniano, que é escrito desta forma, passa a ter, substituindo esses resultados na equação de baixo, passa a ser escrito desta maneira que está aqui nessa faixa amarela. Nós dizemos que o hamiltoniano do campo eletromagnético, ele se quantizou. Ele está quantizado exatamente como ocorre no oscilador harmônico simples, em que aqui nós temos o número de ocupação dessas partículas, dessas quase partículas, mais meio. Exatamente como ocorre no oscilador harmônico simples. E aqui nós temos H barra vezes a frequência, ômega K lambda, a frequência em cada módulo, em cada direção, lambda 1 e lambda 2. Portanto, em termos desses operadores, criação e destruição, o campo de radiação A passa a ser escrito desta forma. Então, o campo também é quantizado. Ele passa a ser escrito desta forma em termos desse operador destruição e o operador criação. Bem, com essa demonstração da quantização do campo eletromagnético dado por este hamiltoniano, que está aqui na faixa amarela, acima, nós concluímos o tópico 6 de partículas idênticas.